Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo dando mais uma dica para o TJ Santa Catarina. Deixa eu fazer um histórico das minhas dicas e desde os posts, dos vídeos que nós estamos fazendo para o TJ. Nós fizemos, vale a pena você conferir se você não viu, tá? Aqui um vídeo comentando extensivamente o edital de língua portuguesa. Naquela oportunidade, eu havia colocado esse slide, tá? Dizendo, esses são os diferenciais da banca e nós vamos, em vídeos posteriores, falar de cada tópico. Pois é, estamos aqui para isso agora. E hoje, nosso diferencial, tá? É falar das orações reduzidas. Este é um assunto capital, fundamental na FGV. Nossos alunos sabem. Só na apostila, acho que deve ter muito mais de 40 questões reduzidas só da FGV, tá? E a maioria delas comentadas. Então, este é um assunto campeão. Para vocês terem uma ideia, só para, na prova do TRT, feita pela FGV o ano passado aqui em Santa Catarina, de 20 questões, na prova, eu não lembro agora do técnico ou do analista, duas, tá, numa das provas, de 20, eram de redução ou reduzidas, ou passar para reduzida ou o contrário, de reduzida passar para desenvolvida. É uma espécie de reescritura, tá ok? E passa pelo entendimento do que é também período composto. Vamos comigo? Vamos dar uma olhadinha rapidamente numa teoria e vamos fazer uma questão modelo, tá bom? Então, orações reduzidas. O nome já diz, é uma oração menor, essa ela é reduzida, mas menor em relação a quê? Então, vamos lá. Nós temos, primeiramente, dentro do período composto por subordinação, tá? Uma estratégia sempre, base, de na subordinação ter uma oração principal, como essa que esperamos, e orações subordinadas em torno, uma pelo menos, que passe de ano. Então, no texto, no período, que termina aqui com o ponto final, esperamos que passe de ano, nós temos duas orações, tá? A primeira, que é o esperamos, primeira oração, e passe de ano, a segunda. E o que é o conector que liga essas duas orações? A oração principal sempre é aquela que não começa com conector. Na ordem direta, inclusive, ela está à frente da oração subordinada. O que é uma oração reduzida? Bom, primeiro você tem que entender o que é uma desenvolvida. Uma oração desenvolvida é exatamente a oração subordinada que se inicia com um conector, que pode ser que, se, tá? E que há um verbo conjugado na oração subordinada. Essa é uma oração chamada de desenvolvida, certo? Quando há o verbo conjugado e a presença explícita da conjunção. Muito bem, o que é a reduzida? É uma transformação, tá? De uma para outra, de outra para uma, como se diz. Mas a redução, como o nome diz, você retira termos, você diminui o texto. Você retira o quê? O conector. O que foi embora, o esperamos. A oração principal não é alterada, percebe? É a oração subordinada que vai sofrer alteração. Ao retirar o que acontece ao retirar o quê? O verbo que estava no modo subjuntivo, que estava conjugado, ele passa a ficar numa forma não conjugada. Quais são as formas não conjugadas do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. São chamados de formas nominais do verbo. Esperamos passar de ano. As reduzidas diminuem informação. Elas retiram a conjugação, criam um efeito até de ambiguidade. Pode criar um efeito de ambiguidade na ausência da conjugação, de concordância do verbo com o sujeito. Também pode gerar um pouco de falta de coesão pela ausência do conector. Ah, então está errada a reduzida? Não, não está errada. As línguas, não só a nossa, permitem essa estratégia, ela existe, tá? E só que se mal utilizada, certo? Ela pode gerar essa ambiguidade ou essa falta de coesão. O que a FGV gosta de cobrar? O de baixo para cima. Ela te dá uma forma reduzida e pede para você desenvolver. Este é o caso mais comum, tá? O método mais comum. Muitas vezes eles nem dizem os termos oração reduzida e redação ótima, né? Oração reduzida e oração desenvolvida. Muitas vezes eles só perguntam como pode se reescrever esta frase conjugando o verbo. Como que se pode reescrever essa frase com o verbo conjugado? Como que se pode reescrever esta frase com a inclusão do conectivo também? Tá? Ou o contrário, como que se pode reescrever a de cima sem conjugar o verbo ou com a retirada do conectivo? Nem sempre o termo reduzida aparecerá, mas cabe a você, você,
perceber no enunciado que está se lidando com a noção de matéria, com a matéria de reduzida. Vamos ver então, porque mais um slide teórico antes de fazer o exercício. As reduzidas elas podem ser de infinitivo, o verbo pode ir para o infinitivo, como vocês estão vendo aqui, esperamos passar de ano, certo? Mas elas também podem ser de gerúndio de particípio. Vamos dar uma olhadinha então em mais exemplos? Bom, próximo slide, então concentre-se sempre aqui nas subordinadas. O próximo slide. O lado de cá você tem as desenvolvidas e o lado de lá você tem as reduzidas. Vamos começar pelas desenvolvidas? Não convém que saias, primeira oração, e a principal não convém que saias a subordinada, conjugada, que tu saias, não é isso? Pois é. Lá, não convém sair, tá? Professora, poderia ser não convém saíres? O infinitivo flexionado, assunto este que a gente aborda na aula de verbos? Poderia. A importância aqui é perceber que o que foi embora, né? O que não está presente. Então, o primeiro passo da redução, e talvez o mais importante, esteja na ausência da marca de conexão. Claro que isso acaba envolvendo o verbo, tá? A reboque, mas poderia ser o infinitivo flexionado. No caso, o infinitivo tem essa opção, nos outros não vão ter. Observe, havia ali crianças, as quais, este é um pronome relativo, ó, que pediam esmola. Então, eu tenho duas orações. Havia ali crianças na primeira oração e que pediam esmola na segunda. E a versão reduzida, havia ali crianças pedindo esmola. E aqui você tem o gerúndio, a reduzida de gerúndio. E por fim, aqui, nós temos, por exemplo, tá? Ficando aí, nada verás. Se ficares aí, nada verás. Nada verás se ficares aí, se tu ficares aí. Verbo conjugado com a conjunção se. Aqui a oração principal é nada verás. E mais um exemplo de gerúndio, ficando aí, nada verás. O que acontece com as reduzidas? A conjunção vai embora, né? Vai embora. E, consequentemente, há uma adaptação do verbo a alguma forma nominal. Eu acabei não colocando exemplos de particípios, são pouco cobrados. Vou dar um exemplo oral. Sairei quando terminar a filmagem. Ou eu posso, sairei terminada a filmagem. Quando eu terminar a filmagem, sairei. Desenvolvida com quando, que é conjunção, e com verbo conjugado. Diminuindo. Sairei terminada a filmagem. Tirei o quando e coloquei o verbo terminar, foi para terminada. Não é isso? Bom, qual é dos casos de reduzida que a FGV adora? Em termos de gradação, a mais cobrada é a reduzida de infinitivo e depois a de gerúndio e, por fim, poucas de particípio. A nossa questão, então, vai girar exatamente nas reduzidas de infinitivo. As reduzidas de infinitivo, provavelmente, elas diminuem uma oração com valor de finalidade, é bastante comum. Então, observe aqui, estudei muito para que fosse aprovado e o professor ensina para que o aluno vença. Essas estão desenvolvidas. Eu tenho o para que e o para quê, ok? Muito bem. Vamos reduzir? Reduzir não é tirar o para quê, é o quê. Então, o para, a preposição fica, muitas vezes, não, pode ficar parcialmente, aquela estrutura de coesão, mas o que vai embora e o verbo não vai estar conjugado mais no modo subjuntivo como está aqui, que é o principal modo das subordinadas, é o modo subjuntivo. Então, veja a redução. Estudei muito para ser aprovado e o professor ensina para o aluno vencer. O que a FGV gosta? Te dar frases reduzidas, como essas duas, e pedir para você desenvolvê-las. Ao fazer isso, você vai ter que saber conjugar o verbo no subjuntivo. Tá? É uma maneira indireta e implícita de te cobrar também a matéria de verbos no subjuntivo. Tá ok? Vamos à questão? A questão é da Alerj, um concurso que teve ano passado. Observe. A frase original é: implica poder decifrar as referências cristãs. A forma reduzida, sublinhada, então já está dizendo que a forma é reduzida, sublinhada, fica convenientemente substituída por uma oração de forma desenvolvida na seguinte opção. Se a forma é desenvolvida, grifo nosso, negrito nosso, se a forma é desenvolvida, eu apenas vou levar em consideração as alternativas com verbos conjugados, correto? E com o que ali presente. Então, note comigo que isso já te dá um universo bem pequeno. Bate o olho na alternativa A
E você vai ver que a possibilidade, implica a possibilidade de decifrar as referências cristãs. É uma ótima reescritura da de cima, só que não é o que eles querem. Eles querem uma forma desenvolvida, com o verbo conjugado. Aqui eu não tenho nenhum verbo conjugado e não tenho a partícula que, não tenho a conjunção que. Portanto, não serve para nós. A B também não serve. Implica a possibilidade de decifração das referências. Bom, decifração nem é verbo. Possibilidade também não. E não tem o quê? Não desenvolveu. Tá? Está errada. E a E, hein? Professora, mas a E tem de que decifrássemos. E aqui eu tenho que, na verdade, a C, D, E, nós temos verbos conjugados. Ó, pudessem, possamos e decifrássemos. Tá? O que acontece é que, quando você tiver em dúvida entre duas ou até três, volte ao original e veja, por exemplo, se está para o futuro, para o presente ou para o passado. Porque o que distingue a C, D, E é que o verbo conjugado aqui é pudessem no passado. Pudessem é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Possamos é presente, até com uma ideia futura. E decifrássemos também é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o que acontece é que aqui eu tenho uma ideia de presente e futuro que não é compatível com a E, por exemplo. A possibilidade de que decifrássemos, certo? Não é compatível com a E. E também não é compatível com a C. Tá? É compatível com a D. Por quê? Implica poder decifrar, implica que possamos decifrar. O possamos está conjugado no presente do subjuntivo, certo? Aqui está também com uma ideia de presente imediato ou futuro próximo, certo? Então, a distinção aqui entre a C, D, E vai ser exatamente, você tem que manter o mesmo sentido, evidentemente, nessa reescritura, a forma do verbo. Outra, tá, é fundamental, você deve perceber que, conclusão, deve-se saber conjugar o modo subjuntivo, certo? Como eu disse, é embutida essa ideia da conjugação. Se eles querem uma forma desenvolvida, é porque eles querem o verbo conjugado. E vai estar conjugado em qual modo? A ideia de implicar poder é uma ideia, né, que dá uma ideia de possibilidade. A maioria, tá, das reduzidas trabalham com orações subordinadas e as desenvolvidas, que tem muito modo subjuntivo envolvido. É verdade, inclusive, que as três estão no modo subjuntivo, não é isso? Possamos, decifrássemos e pudessem. Só que o que vai desempatar é a ideia de presente ou um futuro próximo. Combinado? Esta é uma questão certa na tua prova do TJ Santa Catarina. Guarde esse ensinamento e faça as outras questões da apostila e fique atento aos nossos comentários, porque ao longo do curso, até o dia da prova, talvez até volte a dar essa dica aqui, de tão importante que ela é, tá bom? Beijos, vejo você em outra dica. Tchau, tchau.